Meus irmãos, a gente tem versículo que se torna automático para nós, à medida que a gente está na caminhada há muitos anos, e que a gente fala um pedaço e com muita facilidade os irmãos completam. Por exemplo, se eu falar, a alegria do Senhor é a nossa... Olha aí que beleza, está vendo? Você já sabe, né? Já consegue completar. A gente sabe que se a gente disser, alegrei-me quando me disseram, ótimo. Nós vamos então, à medida que o tempo vai passando, sendo familiarizado com os textos, pedir para as crianças decorarem um versículo para a semana que vem, os papais ajudarem, e é isso mesmo. É muito importante para nós podermos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. É assim que a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é o fundamento, é o alimento, é a nossa base, é importantíssimo. Mas às vezes, esta palavra que a gente decora, a gente tem alguns desafios para viver. Essa palavra que a gente sabe e que a gente guarda, a vida cobra da gente de uma maneira diferente, e em meio a essa cobrança, a gente precisa administrar o pensamento e o coração, para que a gente possa ser coerente, para que a gente possa ser diferente daqueles que não têm a palavra, para que a gente possa fazer brotar coisas boas, que testemunhem sobre o Deus que a gente serve, confirmar a fé que a gente tem, gerar práticas que as pessoas quando olhem digam, não, esse aí é coerente mesmo, esse aí está certinho. E uma das pessoas que eu conheço, eu não sou um homem de muitos livros, você vai ver eu citando aqui samba, vai ver eu citando aqui música, não sou homem de muitos filmes também. Às vezes eu falo umas coisas bonitas, e alguém pergunta assim, não, você leu isso aí em que livro? Você leu esse livro no C.S. Lewis? Você leu isso no Timothy Keller? Não li. Eu vi alguma coisa dita por um amigo chamado Tiago Grulha. Tiago Grulha é um homem que acrescenta na minha vida mais do que esses autores americanos aí, que eu não sei como é que é a vida deles para lá. Porque eu conheço os pais dele, vi quando ele era criança, conheço a esposa dele, hoje conheço os filhinhos dele, e vejo que é um homem que louva a Deus e que se esforça para agradar a Deus, que de alguma maneira tenta evitar o mal, tenta viver no caminho da luz, e escreve umas poesias que eu digo, não, isso não são meras palavras, é vida, é o que ele tem vivido, eu gosto muito. E o tema da nossa mensagem, não nos cansemos, nos leva para um versículo que diz, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de ser bondosos, não nos cansemos de ir ao encontro das pessoas, tentando fazer com que a vida das pessoas seja melhor. Essa semana, o meu amigo Tiago Grulha estava no carro com sua esposa. Você sabe, né, hoje, nós estamos sob a luz da lua, e estamos aqui derretendo de calor, né, irmãos? Está calor hoje, hein? Essa semana teve uns dias quentes, não teve? Fala a verdade. Meu amigo vem no banco do passageiro, simples, tranquilo, não dirige, não está tão familiarizado assim, a esposa sempre dirigiu, ligada à área da medicina, vai a esposa aqui dirigindo, ele do lado, vem uma mulher com uma criança, a criança coberta com uma fralda, sabe como fazia antigamente? Ele olha para a esposa e fala assim, Anne, querida, tadinha daquela mulher no sol, né? A gente podia dar uma carona para ela. Ela falou, beleza, meu amor, vamos fazer isso aí, vamos abençoar essa vida. Deram a volta no quarteirão, e quando voltaram, o meu amigo abre a janela e fala assim, com licença senhora, boa tarde.
a gente pode servir a senhora de alguma maneira, queremos abençoar a sua vida, estamos vendo a senhora no sol. A mulher, assustada, não quero nada não, e saiu correndo. Não é só isso. Se a história parasse aí, fechava com chave de ouro. A mulher colocou no grupo de WhatsApp: cuidado, tem um casal, um neguinho e uma branca que estão sequestrando crianças. Estão no automóvel Chevrolet, marca tal, cor chumbo. Você está rindo, porque você não está lembrando que na cidade de Cubatão, uma senhora foi acusada de bruxaria, e as pessoas pegaram aquela mensagem de WhatsApp, foram na casa daquela mulher, espancaram aquela mulher, ela morreu. Você não está lembrando disso. Que o carro do meu amigo poderia estar parado no farol de um homem que é da visão mundial, o representante da visão mundial no Brasil falando do Evangelho, de repente ser espancado como um sequestrador de crianças. Porque quis fazer um gesto de bondade. Em poucos minutos ligou para os advogados, você sabe, ele é cantor, tem influências, tem toda uma rede de apoio para o Baruch, para ele, e os advogados deram a instrução do que deveriam fazer, localizaram, foram na escola particular dos filhos, o boato já estava circulando, eu tive a curiosidade, tenho familiares em Suzano, perguntei para minhas primas, e as minhas primas falaram: não, exatamente, na escola do meu filho a gente recebeu esse áudio. Imagina, irmãos, poucos segundos, um passa para o outro, e aí deram alguns passos, tomaram alguns cuidados, fizeram uma reunião com a mulher. Eu não tenho a mínima condição de dizer para você eu não tenho condição, eu passei a semana trabalhando nesse caso para tentar entender o que está por trás disso. O que está por trás disso? É racismo? O que está por trás disso? É uma sociedade com medo, que a gente vê duas pessoas numa moto e fica assustado? O que está por trás disso? É uma mulher que quer ser heroína, que quer colocar na internet: olha, protegi meu filho, e tem tantas você percebe que tem tantas possibilidades, um assunto tem várias possibilidades. A igreja que eu pastoreava em São Paulo, tinha uma pessoa que ficava guardando os carros, porque a rua da igreja era na rua dos bancos, era a rua do comércio, então uma pessoa guardava os carros ali do comércio, e eu evangelizava ele, conversava com ele, de vez em quando levava ele para almoçar, e fiz um trato com ele: não posso mudar a sua vida, nós vamos fazer o seguinte, quando você quiser, você vem, vai no vestiário da igreja, toma um banho, e ficava assim, ficava na minha sala no 3º andar, pelo vidro da sala ele tocava a campainha, eu via ele chegando, eu apertava o botão do porteiro eletrônico, abria o portão, ele entrava, ia, tomava banho, tocava a campainha de novo, dava um tchau, batia o portão e ia embora. Um dia, esse jovem sob efeito de drogas chegou na igreja, mas ele chegou meio esbaforido, chegou meio diferente dos outros jeitos. E o dono da casa que vendia material para a cozinha estava vindo atrás dele. Eu abri o portão, não liguei um assunto ao outro. Ele tinha acabado de roubar uma faca na loja, e aí ele entrou na igreja, mas como ele estava sob o efeito de drogas, ele estava tendo alucinações e dizia assim: eles vieram me pegar, pastor, eles vieram me pegar. E entrou com a faca, e ele falou: já que vão me matar, eles têm que me matar no altar, que aí eu morrendo no altar eu vou para o céu, mas eu não vou dar esse gostinho para eles não, eu vou me matar, com aquela faca de churrasco. Eu estou lá trancado com o cara está delirando, eu estou negociando com ele, como se fosse da SWAT, negociando com ele, acreditando no poder de Deus, e falei: Jesus vai abençoar. E quando eu falei Jesus vai abençoar, ele falou assim: o senhor é um deles, é o senhor que está me, eles contrataram o senhor para me pegar, por isso que você está aqui do lado de dentro. Falei: Jesus, eu estava pertinho da bênção, a bênção escapou. Disfarcei aqui, disfarcei acolá, o pessoal
já me conhecia com o controle remoto do portão, destravei o portão, chegaram as viaturas da polícia, e aí fomos negociando, ele se escondeu atrás do bumbo da bateria, e conversei com ele, e vai ficar pior, tal, ele jogou a faca, os policiais levaram, o policial viu uma faca bonita, falou, essa faca aqui eu vou levar, prova do crime, eu vou levar para fazer um churrasco no fim de semana. É o Brasil tem muitas coisas extraordinárias que acontecem no Brasil. Mas o que eu quero contar para você de sensacional, sabe o que é? É que é assim, ó, na Assembleia da Igreja, os irmãos me deram uma bronca. Ô pastor, fica abrindo aí o portão para nós, coloca em risco a sua saúde. Os irmãos são amorosos, protegem a gente de entrar em cilada. Não é que os irmãos, não, estou falando de coisa boa, estou elogiando os cuidados que eles têm. Nós zelamos pela sua saúde, pastor, o senhor está errado. Tomei uma dura dos irmãos. Os policiais deram uma dura em mim. Ô pastor, o senhor é inconsequente, hein? O senhor quer fazer um bem, quer dar um mantimento, faz uma casa-mata, põe uma grade ali, entrega pela grade. O senhor não pode se expor assim, pastor. O senhor tem que tomar mais cuidado. Tomei uma dura dos policiais. O rapaz falou, ô pastor, o senhor mó traíra, hein, pastor? O senhor mostra a polícia para mim, hein, pastor? Tomei uma dura do rapaz. Moral da história. Eu estava errado. Não teve uma viva alma, até a Claudete falou, você é inconsequente fazer isso, hein? Não teve uma viva alma para me defender. O nosso assunto hoje, irmãos, é bondade. Quando você tiver um gesto de bondade para mudar a vida de uma pessoa, para tentar diminuir, eu conversava com um amigo meu, empresário, essa semana, e ele falava assim, olha, quer saber de uma coisa? A bondade que não muda a vida é só ilusão. O Tiago estava errado, porque se ele levasse a mulher no sol, até a casa dela, amanhã ela tinha que ir no sol de novo, não ia mudar a vida dela. Então nunca faça bondade que não mude a vida da pessoa. Não sei se meu amigo está certo. Acho que não. Pelo menos não é isso que a Bíblia diz. Se a gente puder trazer um momento de refrigério para a vida das pessoas, contrastar com esse mundo, pelo menos por aquele momento vai fazer diferença. E a Bíblia nos mostra, irmãos, esse contraste que tem que haver. Nessa noite, então, eu quero incentivar você à bondade, mas também quero, de maneira muito verdadeira, como de costume, deixar claro para você que você tem que ter um grau de... Eu não tenho uma palavra para usar. Você acredita? Um grau de prudência. Eu ia usar um grau de malandragem, mas malandragem pode ser que vocês não entendam o que eu quero dizer. De prudência. Prudência fica mais crente, fica melhor. Pensar nas consequências. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Um outro amigo meu, diretor da escola, tem uma visão ampla e estava no shopping. Estava num grande shopping de São Paulo e foi ao banheiro. E chegou no banheiro do shopping um menininho, de 5, 6 anos. Tio, meu zíper enroscou, o senhor me ajuda? Se fosse eu ia ajudar, irmãos. Mas nesse mundo, não dá. Não é verdade? Então... nós que temos a mente de Cristo, ao mesmo tempo nós temos esse convite à bondade, mas de alguma maneira a gente tem que entrar naquele mundo, desarmar aquele mundo e depois voltar. E aí não é fácil, precisa de discernimento. Precisa que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. O meu amigo diretor de escola, assim como o Tiago que nós temos aqui, já tem toda uma preparação, toda uma pedagogia. Falou, cadê sua mãe? Onde estão seus pais? Vamos lá, vou te levar até seus pais. Nessa prudência, irmãos, nesse olhar, eu quero ler com você o que está em Efésios, capítulo 5, versículos de número 6 a 11, nessa breve mensagem que fala sobre bondade, para você entender que alguns gestos de bondade têm consequência, mas que nós temos um chamado, e não devemos nos cansar, não devemos desistir, não devemos
de maneira alguma, frear o nosso ímpeto de fazer o bem, ainda que as pessoas sejam ingratas, ainda que as pessoas nos desprezem, nós temos que fazer a nossa parte. E o texto paulino diz assim: não se deixem enganar por palavras vazias. A bondade não está ligada a declarações, a palavras, ou a qualquer tipo de fala adocicada. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre aqueles que lhe desobedecem, que falam uma coisa e fazem outra coisa. Então nós temos que ser bondosos. Não participe do que as pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é cheio de bondade, cheio de justiça e cheio de verdade. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor e não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem a reprovação expondo a luz. Olhe o aspecto crescente do ensino paulino. Ele vai ensinando para a gente a coisa crescente. Primeiro, não se deixe enganar por aqueles que vêm com conversa fiada. Segundo lugar, não se deixe envolver com pessoas que fazem coisas erradas. Terceiro lugar, não entre num sistema maior, na escuridão, que é muito mais do que pessoal, mas que é um sistema do mundo. Por isso, é fundamental para eu e você aprendermos a dizer não. Aprendermos a dizer não para este mundo, não para as condições desse mundo, não para as conversas fiadas desse mundo. É preciso aprender a dizer não, se posicionar com firmeza nas suas convicções e nas suas crenças. É preciso não participar. A maioria de nós aqui se lembra do Salmo 1, e podemos até falar o Salmo 1 todos juntos, porque você sabe qual era o ensino do salmista naquele salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois esse será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Hoje, 6 horas da manhã, eu fui dar uma pedaladinha. Vocês sabem, roubaram minha bicicleta, mas Deus, pela bondade dele, prepara os caminhos. Preguei no encontro de casais, abençoaram, comprei a bicicleta. O diabo não deu a última palavra, voltou a bicicleta. Fui dar uma pedalada hoje antes da assembleia para oxigenar o cérebro, e é muito legal. Quando você vai atravessar ali o Rio Paraíba, como quem vai para o Piracuama, tem uma sequência de eucaliptos. Aqui também tem uma sequência de eucaliptos. Muitos lugares têm sequência de eucalipto. Mas a sequência de eucaliptos na beira do Rio Paraíba cheira forte, gostoso. Os escoteiros são ali, né, Tati? Né, Tiago? Dá para sentir, não é isso? Ótimo, muito bom quando as pessoas confirmam o que eu falo. Que às vezes eles falam assim: esse pastor é mal mentiroso. Não, não é, Ju? A Ju riu porque ela é uma delas. Esse pastor conta um monte de história. Tá vendo a Tati lá? Pergunta para a Tati. É assim, irmãos. O cheiro das águas potencializa a planta. A proximidade do rio faz ali com que a circulação de seiva do eucalipto seja diferente, ali é cheiroso. E é isso que o salmista diz. Que esse que tem prazer no Senhor é como a árvore plantada junto às águas. O que ele faz prospera. Deus abençoa ele. Não se assentar no caminho dos ímpios. Para seu bem, você precisa aprender a dizer alguns nãos, para não ficar enrolado, andando com gente enrolada. Aprender a dizer alguns nãos, para você não ter prejuízo no seu cartão. Me empresta seu cartão, você vai bobão e empresta seu cartão de crédito. Bobão!
O pastor fala já o português claro. Pode pôr na minha conta. Se você não tem coragem, põe na minha conta. Fala assim, eu aprendi que não é para emprestar o cartão. Entendeu? Você tem que aprender a dizer não. Aprenda a dizer não, para você não se enrolar. Aprender a dizer o não principal da sua vida é o não que você tem que dizer para você mesmo. Esse é o não mais difícil. É Black Friday, eu mereço. Não é? Sabe o eu mereço? Eu sei que você merece. Mas junta primeiro e compra à vista. Aprender a dizer, um homem livre é o homem que diz não. Porque senão ele é escravo dos seus desejos. Escravo das suas paixões. Tem que aprender a dizer não. Para não se enganar, para não se envolver, para não se contaminar. Para o seu bem, cultive o não. Mas esse não, você percebeu que ele diz respeito a companhias e não a gestos. Você tem que dizer não para situações comprometedoras e não para suas iniciativas abençoadoras. São coisas diferentes, porque senão, por causa das histórias que eu te contei, minha com Xuxa, do Tiago com a senhora e a criança, você vai começar a dizer não para o certo. E não é disso que nós estamos falando. Estamos falando em dizer não para o mundo errado. E com isso, contornar esse mundo errado e fazer a bondade. E agir de acordo com a sua natureza. Para o seu bem, você tem que saber quem você é. E de cabeça erguida dizer, eu sou filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Jesus derramou o sangue no meu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando o diabo vier dizer que você não, fica ali junto que você é igual a ele. Você diga, não, eu sou melhor, por causa de Cristo Jesus que me fez alguém melhor. Não tenha medo de dizer isso para o diabo. Não vai dizer isso para a pessoa, né? Que aí você fica muito orgulhoso, aí não. Mas para a voz que soprar no seu coração, diga isso. Você precisa saber que a caminhada das trevas era antigamente, antes de encontrar com Jesus. Antes de encontrar com Jesus, você estava nas trevas, e quem está nas trevas, você sabe como é. Pode cair num buraco, pode pisar num caco de vidro, está no escuro. Pode cair numa poça, cair num rio. Antes vocês estavam nas trevas. E você que não aceitou Jesus, não se engane, você está nas trevas ainda. Você não sabe para onde você está indo. Você está pisando em falso. A sua marcha ela é mais curtinha, porque está escuro, você está no meio da escuridão, mergulhado na escuridão. Mas quem aceitou Jesus agora é filho da luz. Aceite Jesus nessa noite, para ser filho da luz. E como filho da luz, ser totalmente iluminado. E como filho da luz, ter segurança de onde está pisando. Poder acelerar o seu avanço. Fiquei tão feliz que a irmã deu um testemunho que o filho dela encontrou um emprego. Meu coração estava até tristinho para a pregação de hoje. Até deu uma vibração diferente. Porque é isso, Deus acelera, responde a oração do povo. Muda situações. Tira do leito do hospital. Deus muda situações. Filhos da luz. Agora iluminado para uma vida decente, que pode tornar público aquilo que faz. Filhos da luz, que quando fecham os olhos para essa vida, porque eu não sei se já te informaram, mas você vai morrer, eu também, e espero de todo o meu coração que eu morra primeiro do que você, porque eu não gosto de velório, bagunça toda a minha agenda. Você morre, bagunça tudo. Teu dia está programadinho, aí você morre, bagunçou. Então não morra. Mas quando essa hora chegar, já vi pessoas morrendo desesperada, com medo. E aquele filme Ghost tem uma cena que acontece no mundo real. Tem uma cena dos demônios vindo buscar e a pessoa se desesperando, dizendo, eu não quero ir. Mas já vi também
Já vi também. Esta semana mesmo, o bispo T.D. Jakes, homem controverso, mas eleito pela revista Times como o maior pregador desse século. Bispo T.D. Jakes sentado num banquinho, debilitado. E ele dizendo, eu quero servir vocês, quero anunciar a palavra para vocês. A minha alegria, o meu vigor está em pregar. E aquele homem começa a debilitar, e começa a escorrer pela cadeira, e começa a falar um salmo, eu vi a glória do Senhor. E naquele momento os obreiros se apoiam ali, encostam nele, e dão um suporte naquilo que possivelmente era um AVC. As notícias não chegaram ainda completa, a igreja Potterhouse preserva um pouco, mas ele não morreu, mas viu a luz branca, eu vi a glória do Senhor. E não desesperou, irmãos. Coisa boa é não desesperar. Filhos da luz, saiba quem você é. E aí o fruto da sua vida vai ser bondade. E aí a amargura vai dar espaço para a doçura. E o desespero vai dar espaço para a esperança. E como o apóstolo Paulo, você vai poder dizer assim, eu não sei o que é melhor, se é morrer ou se é viver. Eu não sei o que é melhor. E se eu estou vivo, eu estou servindo a Deus. E se eu partir, eu vou estar com o meu Senhor. E precisamos de crentes que não tenham medo da morte, irmãos. Não tenham medo da morte. Que possam dizer, onde está a morte, sua vitória? Eu quero encontrar o meu Senhor. É claro que eu amo a vida, é claro que eu quero levar a Sofia para o altar, claro que eu quero ver vocês bem. Mas a hora que chegar, vixe, que nem dizia o hino antigo, quando se fizer chamada eu lá estarei. Vamos Jesus, vamos embora! Nós estamos falando sobre fruto do Espírito. E hoje aparece essa figura, o fruto da luz. Olha que bonito. O fruto da luz produz aquilo que é cheio de bondade, cheio de justiça e cheio de verdade. Você que é filho da luz, dará fruto. É fruto do Espírito que brota através da sua vida. É fruto do Espírito. Se sua vida está brotando discórdia, se aonde você passa as pessoas ficam de mal, se sua vida brota desconfiança, se sua vida brota indiferença, se sua vida brota um olhar meio torto, vixe, já chegou ela, já chegou ele. Revise sua vida, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, mas ele fará, e diga a Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e eu não aceito nada diferente do que ser um filho da luz, chegar nos lugares iluminando, alegrando, confortando, fortalecendo, edificando, sendo alguém que quando chega, o próprio Jesus chegou. Por isso a igreja é o corpo de Cristo. Quando chega um crente, é como se Jesus chegasse. Uma parte do corpo de Jesus chegou. Eu e você somos convidados para isso. Para não haver confusão, eu preciso explicar para você que a semana passada nós falamos sobre a gentileza. Alguns lembram, os adolescentes até anotam. E você vai falar assim, nossa, pastor, não tem nada a ver. A Bíblia nessa redundância aí, o fruto do Espírito é amor, paz, caridade, amabilidade, gentileza, bondade. Para que falar duas vezes a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Gentileza é passivo. Gentileza é a maneira que a gente recebe. Então, se alguém faz algo positivo para você, faz um ato de bondade para você, a sua gentileza faz com que você seja recíproco, que você agradeça, que você reconheça, que você elogie, que você dê um presente. Gentileza é o que a gente devolve. Alguém faz e a nossa reação é gentil. É importante falar isso para a igreja, porque um povo que tem que ser grato são os crentes. Essa semana foi a semana, nós tivemos a última quinta-feira do mês,
O dia de ação de graças. Um dia de gente que recebeu poder devolver, ser gentil. Porque as pessoas do mundo que levam vantagem, que querem prejudicar o outro, que tem lei de Gerson, que dá um jeitinho. As pessoas do mundo que o que eu puder levar eu levo. As pessoas do mundo que vai no hotel e come como se fosse morrer, porque... As pessoas do mundo que tem esse espírito. Aqueles que têm a Jesus são gentis. Reconhecem, agradecem, devolvem, expressam. Então, a gente devolve. O gesto de gentileza é devolver. Você faz uma bondade para comigo e eu sou gentil com você. Já dei a pista, né? Se a gentileza é devolver, a bondade é fazer. A bondade empurra. A bondade toma a iniciativa em favor do mais fraco. A bondade reconhece que Deus é o Deus do órfão e da viúva, ou seja, daquele que não tem quem se amparar. Ele faz com que você tenha uma ação para proteger quem está desprotegido. Seja uma criança, seja uma mulher, seja um idoso. Um gesto de bondade. O idoso está atravessando a rua, a sua bondade é ir lá ajudar o idoso. Bondade, parar o trânsito. Bondade, ver uma pessoa carente, levar uma cesta básica, um alimento, uma mistura. Bondade é ativa. Gentileza é passiva. Gentileza é a devolução daquilo que você recebeu. Bondade é a atitude que protege. Você é uma pessoa gentil? Tem essa doçura, tem esse reconhecimento. Você é uma pessoa gentil? O Senhor está chamando você para ser gentil. Você é uma pessoa bondosa, que tem uma iniciativa que muda a vida das pessoas? O Senhor está te chamando para ser bondoso. Muitas pessoas usam de maneira muito errada aquilo que está descrito em João capítulo 2, versículos de número 13 a 17. Muitas pessoas usam para justificar a violência, para dizer que sobre a ira, para falar que Jesus desceu o chicote, e desceu mesmo. E olha que coisa magnífica você está aprendendo nessa noite. Quando Jesus entra no templo e chicoteia os cambistas, Jesus está fazendo um gesto de bondade. Nossa, pastor, mas como é que chicotear a pessoa é um gesto de bondade? Então, é isso aí. Todo judeu tinha que ir para Jerusalém, para o templo, fazer sua oferta de perdão pelos pecados. Tinha que levar um animal sem mancha, sem marca. Os mais ricos levavam ovelhas, os mais pobres, pombinhas, para falar a nossa linguagem. Aí, teve um povo que falou assim: vixe, esses judeus estão vindo de longe, eles não conseguem trazer uma gaiola não. Por que a gente não vende no templo? Se a gente vender, a gente vende o perdão dos pecados. Aquelas pessoas simples, mas tementes a Deus, caíam na mão desses sem-vergonhas. Aquelas pessoas que tinham uma fé legítima, tinham uma esperança, e seguiam a lei dos seus dias, faziam aquilo que eles aprenderam como que era certo. Davam dinheiro que eles não tinham para a igreja. Eram explorados por gente que estava vendendo a fé. É bom, isso me ajuda a esclarecer coisa que às vezes os irmãos confundem. Pastor, não pode vender coisa na igreja então? Claro que pode, irmãos. Vai ter um evento, tem a camiseta, comprou a camiseta, você compra a camiseta, tem a cantina.
paga ali a cantina, paga um lanche para o seu irmão, faz um gesto de bondade, vê que ele está meio fraquinho, meio tremendo, não espera, vai lá e compra um lanche para ele. O pai veio visitar a igreja, paga um lanche para o pai, essas coisas que é de Deus. Não é que não pode vender as coisas na igreja, não pode abusar das pessoas que precisam, abusar das pessoas que não têm, explorar a fé. Você entende a diferença? De vender uma camiseta e de falar para você assim, ó, se você der hoje uma oferta de 1.000, Deus vai abençoar a sua vida, você vai ter um ano de 2025 de vitória. É diferente, irmãos, é diferente. Aqueles homens, então, não bastassem abusar da fé, eles ainda eram abusivos, exploravam. Se uma pombinha custava, fora do dia de festa, 30 moedinhas, 30 reais, né, para falar na nossa linguagem, no dia, eles vendiam por 100. Sabe como é o mercado, as ações, o dólar subiu, 100. Jesus está protegendo os pobres quando ele vira a mesa dos cambistas. O gesto de bondade. Às vezes, nossa bondade nos obriga a bater de frente com quem está explorando. Quem está explorando um filho, explorando um pai que é de idade, fazendo empréstimo consignado em nome do pai. Deus está falando hoje muito de finanças hoje da sua família, né? Coisa boa. Pega aí para você ter um 2025 melhor. Sobrar um dinheirinho aí. Vocês estão entendendo, irmãos? A bondade leva a gente a bater de frente. Fala, para com isso, meu. Para de ser sem vergonha. Bondade é ativa, protegendo aquele que é vulnerável, que precisa, seja uma mulher no sol com uma criança recém-nascida, seja um morador de rua que tem que ter a mínima dignidade de um banho, seja o seu neto que está em dificuldade porque os pais têm um coração duro, seja os seus pais que já não conseguem fazer todas as atividades sozinhas. Bondade. A bondade não espera, é uma ação que vai ao encontro do outro. Pastor, sempre vai dar certo? Não, acabei de contar a história para você. Às vezes você vai ser ignorado, às vezes vai dar errado. Mas com todo cuidado, com toda a proteção possível, não se canse de fazer o bem, porque você é filho da luz, você representa a Deus na terra. Às vezes, gente ingrata vai ser posto no nosso caminho, inclusive da nossa própria família, hein? Não se engane, mas não deixe de fazer o bem. Você não pode responder pelo outro, você responde por você. Quando Jesus tiver o dia do acerto de contas, Ele não vai levar em conta as músicas bonitas que nós cantamos, as roupas bonitas que nós vestimos, o tanto de dinheiro que nós colocamos na igreja. Quando Ele explicou para os discípulos, Ele deixou muito claro que Ele contabiliza a bondade. Ele disse assim: tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, estava preso e você me visitou, estava doente, você foi no hospital me levar uma palavra de ânimo. Jesus contabiliza o nosso gesto de bondade. Pastor, mas é um nóia, não vale nada. Deus colocou para você fazer a sua parte. O que Ele vai fazer com o que você deu é problema dele. Cada um cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Semeie gestos de bondade, que Deus fará você prosperar. Pastor, eu não tenho essa natureza bondosa. Então, é por isso que a gente está pregando essa série de mensagens. É porque isso é fruto do Espírito. Isso brota
à medida que a gente vai ficando próximo de Deus. Eu também não tenho esse gesto de bondade. As muitas pauladas da vida fizeram me desanimar. Mas eu estou buscando. Se o Senhor mandou, eu quero dar esse fruto. Senhor, quero estar mais próximo. Anula minha natureza má e faz a minha natureza boa em Cristo Jesus aparecer. Talvez você foi machucado pela vida, até se decepcionou com alguém. Conversa com Jesus. Jesus, ajuda eu manifestar a bondade que glorifica o seu nome. A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, no tempo oportuno nós colheremos. Amém, irmãos?